Fala galera do Primeirão, tô aqui para revisar o conteúdo com vocês, para vocês mandarem bem lá na prova. Bom, a gente vai falar sobre definição de história, história e tempo e pré-história. Tranquilo? Eu sei que eu vou falar muita coisa assim muito rápida aqui, então eu preciso que você pegue o seu livro, vá lendo, até porque todos os detalhes talvez eu não dê conta de falar aqui, por conta do tempo que eu tenho nesse vídeo. Mas aproveita que eu estou falando capítulo por capítulo e vai relembrando lá, vai lendo, vai dando umas pausas no vídeo para você acompanhar tudo isso daí, ok? Bom, no início do ano a gente estava aprendendo sobre o porquê estudar história e o que é história. E história, a definição mais básica que nós temos é que ela é a ciência que estuda o desenvolvimento da humanidade através do tempo e do espaço. Ou seja, a gente precisa localizar temporalmente e saber geograficamente aonde uma população está para poder compreender melhor ela. Tranquilo? Essa é a definição de história. Para a gente estudar história, nós precisamos daquilo que nós chamamos de fontes históricas, que são todos os vestígios deixados pela humanidade ao longo do tempo, que nos permitem, através deles, conhecer melhor o passado. Como, por exemplo, quando a gente estuda a Grécia Antiga, as ânforas, os vasos gregos, são fundamentais. Os escritos são fundamentais para a gente conhecer aquela cultura. Por exemplo, quando a gente estuda a Mesopotâmia, a arquitetura deixada por eles é fundamental para que a gente conheça esses povos. No Egito, as pirâmides, as inscrições nas paredes. Então, as fontes históricas são todos esses vestígios deixados pelos nossos antepassados para que a gente possa conhecer melhor eles. Tranquilo sobre isso? Bom, preciso também te falar sobre dois conceitos de cultura que estão dentro desse estudo histórico. E a gente tem dois conceitos de cultura, olha aqui. Essa caneta é meio fraca, deixa eu pegar a outra. A outra caneta eu perdi, não tem problema não, fica aí no vídeo comigo, tá aqui ó. É tudo ao vivo aqui, não é brincadeira, não é ao vivo não, mas está valendo. Olha só, a gente tem dois tipos de cultura. A primeira, que vai ser a chamada cultura material, e a segunda, que vai ser a cultura imaterial. Se você não lembra isso, eu te lembro agora, não tem problema. Cultura material, logicamente, é bem autoexplicativo, é tudo aquilo que tem matéria. Como, por exemplo, um instrumento, ele é uma cultura material. Porém, o som e o estilo de música produzido por uma civilização é uma cultura imaterial, porque eu não posso pegar na música. No instrumento, sim. Tranquilo? Outra coisa que cultura imaterial é livros. Livros são culturas materiais, o livro físico. Porém, o conteúdo dele é uma cultura imaterial. Tranquilo? Então, cultura material é tudo aquilo que gera um produto e imaterial é tudo aquilo que gera uma ideia, uma cultura. Tranquilo? Guardou isso? Bom, depois de a gente falar de fontes históricas, de cultura material e imaterial, a gente falou sobre a divisão da história. E a história ela é dividida da seguinte maneira. Existe a pré-história, a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Olha isso lá no seu livro, marca bem certinho, anota aí para você não esquecer disso na hora da avaliação. Bom, também existem os diversos tipos de tempos para se estudar história. Existe o tempo de curta duração, que são fatos históricos que aconteceram ali em um dia, por exemplo, como a tomada da Bastilha, lá na França, em 1789, foi tomada em um dia. Então, é um fato histórico de curta duração. Um fato histórico de média duração, como, por exemplo, o processo de globalização, que foram vários anos para se implantar, e o processo de longa duração, que é quando dura, por exemplo, um período histórico inteiro, como, por exemplo, o feudalismo. É um período de longa duração na história. Tranquilo? Lembrou sobre isso de historiografia? Ok. Bom, depois disso, a gente falou que para estudar história a gente precisa das fontes primárias, entender o que é cultura material e imaterial, entender as divisões do tempo. Agora eu entro na parte da pré-história, que é o início ali da civilização.
Primeiro período da pré-história é chamado de Paleolítico, ou período da Pedra Lascada. E aqui vão as características. Eles eram nômades, viviam da caça e da coleta. Nômades porque não tinham residência fixa, caça e da coleta porque eles precisavam caçar para se alimentar. E como não existia a prática da agricultura, eles viviam também da coleta, né, desses alimentos para poder viver, para poder sobreviver. No final do Paleolítico a gente tem o desenvolvimento do domínio do fogo. Lembra que eu mostrei o vídeo lá para vocês? Ok? Depois, quando a gente muda do Paleolítico para o Neolítico, a gente tem um período ali de transição, que é o Mesolítico. Ele tem algumas características principais do Paleolítico, porém ele é esse processo de transição. Ok? No Neolítico, que é a idade da pedra polida, a gente vai ter instrumentos de trabalhos mais refinados, por isso que se chama pedra polida, o desenvolvimento da agricultura. Com isso, a gente passa a ter o sedentarismo como maneira de vida, ou seja, as pessoas passam a viver em um só lugar, e agora a gente tem o início ali da propriedade privada e das relações de poder, porque o patriarca de cada propriedade, ou seja, que é o ancião mais velho, né, ele passa a dominar as pessoas ali politicamente. E também a gente tem o desenvolvimento da agricultura, que eu já falei para você, e a domesticação dos animais. O que vai melhorar muito ali na expectativa de vida dos seres humanos, que chega praticamente a dobrar nesse período aí. Bom, no final ali do Neolítico, a gente passa também, junto ali com o início da Idade dos Metais, a gente passa a ter o desenvolvimento da escrita. E a Idade dos Metais, quando a humanidade ali aprende a fundir os metais para desenvolver ferramentas mais eficazes, como lanças, espadas, facas, enxadas, o que vai facilitar muito a vida deles. Quando a gente tem o desenvolvimento da escrita, a gente então encerra totalmente, né, a pré-história e inicia a história antiga e o estudo ali das primeiras civilizações. Eu sei que isso foi bem rápido, volta lá no seu material, lê, olha bem tranquilo cada parte e a gente vai se encontrando aí, a gente vai se ajudando até você chegar na sua avaliação. Tranquilo então? Estudo da história, os tempos históricos e a pré-história. Para você guardar bem aí palavras-chave. Estudo da história. História é a ciência que estuda o desenvolvimento da humanidade através do tempo da história. Para isso ela precisa das fontes primárias. Para entender as fontes primárias é necessário entender a cultura material e imaterial. Para a gente se localizar na história, a gente tem os tempos históricos, a divisão da história, tá? Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Os tempos de duração dos fatos históricos, que vão de curto, médio e longo, e a pré-história, dividida em Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Anotou tudo aí? Tranquilo? Bom, valeu por estar comigo até aqui. Até a próxima, galera!